Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu resolvi vir falar com vocês um pouquinho sobre o nosso último assunto de biologia que a gente estudou. A gente viu na aula passada, né, eu direcionei estudos sobre o sistema imunológico. A gente está estudando sistemas e na última aula a gente falou sobre o sistema imunológico. Eu só queria destacar um pouquinho, ter uma conversa rápida, né? Um pouco uma conversa rápida, porque o assunto da aula passada foi sobre o sistema imunológico e se faz necessário. Então eu tentarei ser breve, porque o assunto, além de ser extremamente complexo, ele é extenso. Nós sabemos que o sistema imunológico, pessoal, ele também é chamado de imune ou de imunitário. Ele é o conjunto de células, né, tecido, órgãos e moléculas responsáveis pela retirada de agentes ou moléculas estranhas do nosso organismo, de todos os seres vivos, né? O organismo de todos os seres vivos. O sistema imune, ele é dividido em dois tipos de imunidade, que caracteriza dois tipos de respostas. A imunidade inata ou natural, que a gente chama de resposta imune inata, e a imunidade adquirida ou adaptativa, que é a resposta imune adquirida. O nosso organismo, pessoal, ele possui um complexo sistema de defesa contra invasões de agentes externos, né? Sejam estes bactérias, vírus, fungos, parasitas, proteínas ou qualquer outro ser ou substância que não seja natural do nosso corpo. Esse sistema de defesa, ele é chamado de sistema imunológico. Né? O processo evolutivo criou um mecanismo bastante interessante que vocês deveriam saber. De defesa, um mecanismo de defesa que ele é capaz de reconhecer praticamente qualquer tipo de invasão ou agressão ao nosso corpo. A complexidade do sistema está exatamente em conseguir distinguir quem é quem. Dentre eles eu vou citar o que é danoso ao organismo, tipo vírus, bactérias, parasitas, né? O que faz parte do nosso corpo, como células, tecidos e órgãos, e o que não é naturalmente nosso, mas por causar danos, como por exemplo, alimentos que entram pela nossa boca, né? Eles, de certa forma, alguns casos, alguns danos, claro, são necessários. Então, toda vez que o sistema imunológico se depara com alguma substância estranha que ele interprete como potencialmente danosa, né, ele passa a produzir células de defesa e anticorpos para combatê-la, né, para combater toda essa substância estranha, capaz de desencadear uma resposta imunológica. Então, essa resposta imunológica, né, que essa substância produz é chamada de antígeno. Então, durante a nossa formação enquanto feto, o nosso organismo ele começa a criar esse sistema imunológico, né? Estamos diariamente expostos, pessoal, a milhares de perigosos micro-organismos, né? Vírus, bactérias, como eu já falei para vocês, parasitas. Felizmente, felizmente, o nosso corpo humano, ele possui um mecanismo de proteção contra esses invasores, porque a gente chama eles de invasores, né? Eles se instalam no teu organismo e não quer saber não de quem é, de quem não quer. Então, ainda bem que nós temos esse sistema imunológico, né? Que faz com que eles reajam a esses agressores, né? Produzindo alguma substância que faça com que algum anticorpo que eles, né, possam jogar fora. Mas existe casos, né, em que, por exemplo, o que acontece quando uma bactéria consegue ultrapassar as barreiras protetoras, né? Então a gente chama isso de doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune, né? É quando o sistema de defesa perde a capacidade de reconhecer o que é original da gente, de fábrica, vamos dizer assim, levando à produção de anticorpos contra as células, né? Contra os tecidos, contra os órgãos do próprio corpo. Então a gente chama isso que são as doenças autoimunes. Né? Então, o nosso sistema imunológico, a gente já fez leitura na aula passada sobre o inato e o adaptativo, né? A gente
tem as diferenças deles, e a gente viu um pouquinho também qual a importância dele, né, nos dias atuais, porque que deveríamos estar sempre bem, né, nos alimentando corretamente, porque o sistema imunológico, nosso sistema de defesa, eles têm que estar sã, direitinho, bonitinho. E para que isso aconteça, existe uma série de fatores, né? E dentre eles está o seu bem-estar, né? Seu bem-estar tanto fisicamente, psicologicamente, para que ele vá reagindo a esses agressores e invasores que nós estamos, né, vulneráveis a eles. Então, pessoal, a nossa conversa é essa, né? Eu queria deixar para vocês a nossa atividade da aula de hoje. Eu vou colocar essa conversa no meu Facebook aqui, pessoal. E eu queria que vocês fossem lá, vou colocar uma pergunta e que vocês fossem responder essa pergunta lá nos comentários, se identificasse, que eu vou lá fazendo as minhas anotações e vendo quem foi que participou, quem foi que viu o vídeo, ok, pessoal? Então, tudo de bom para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau!